Olá, boa tarde. Nesta hora nós estamos aqui mais um propósito para estar compartilhando com você, nossos amigos, nossos irmãos aqui desta live, um propósito que a gente tem deste ano de 2026, fazer a leitura da Bíblia anual, né? E estamos nesse propósito aqui de estarmos trazendo mais uma palavra aos nossos corações. Inscreva no nosso canal, participe conosco e seja abençoado em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar compartilhando nos dois capítulos de Salmos, o 110 e o 111, né? O 110 que fala-nos assim: o reino e o sacerdócio e a vitória do Messias, que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-se à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. Versículo 2: o Senhor enviará o cerco da tua fortaleza desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos, o teu povo se apacentará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, como vindo do próprio seio da alva, será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá: tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, ferirá os reis no dia da sua ira, julgará entre as nações, encher-lá de cadáveres, ferirá os cabeças de grandes da terra, pelo caminho desentetar-se-á no ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. Esse foi o Salmo de capítulo 110, né, que fala o reino do sacerdote e a vitória do Messias, né? Aqui é o rei Davi falando que desse versículo primeiro, né, que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-se à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo do estrado, para que você coloque os seus pés, né? Davi falando, Deus falando para Jesus que ele iria reinar, ele viria na terra para reinar. E aí, quando diz aqui no versículo 4, que jurou o Senhor e não se arrependeu, tu és um sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Por que ele disse segundo a ordem de Melquisedeque? Jesus, ele é rei, Jesus, ele é sacerdote, e quando ele diz segundo a ordem de Melquisedeque, Melquisedeque, todos nós sabemos, ele era rei de Salém, mas também era sacerdote. E ele, Melquisedeque, quando Abraão, melhor dizendo, vinha da guerra dos 7 reis, ele se apresentou e serviu a Abraão com vinho e pão, né? E Abraão deu o seu dízimo para Melquisedeque. E Jesus, da mesma forma, ele veio para resgatar o seu povo, igreja. Ele veio para resgatar o seu. Ele, como diz no livro no Novo Testamento, melhor dizendo, diz que Jesus, ele é rei e sacerdote. No livro de Mateus, no capítulo 22, no versículo 24, 44, melhor dizendo, vamos estar lendo alguns versículos desse Novo Testamento, né, que fala sobre o reino e sacerdócio de Jesus, né? No 22:44, ele diz assim: disse
o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Escabelo, sabemos que é estrado, assento, algo que está abaixo, a qual o homem se apoia, né? Então Deus estava dizendo para Jesus sentar-se à direita. E como sabemos na Bíblia, que quando Jesus venceu, morreu naquela cruz, ele subiu ao céu e está sentado à direita e colocou os seus inimigos debaixo dos seus pés, né, igreja? Então Jesus aqui, como diz o Salmo 110, que o rei Davi está aqui falando ao escrever este salmo, né? Ele diz que Jesus é o sacerdote e a vitória do Messias. E quem é esse Messias, como eu já citei? Jesus, né? E ele venceu por mim e por você, igreja. Ele venceu para te dar a vitória, ele venceu para te dar um reino de luz, um reino expansoso, um reino que ninguém pode contar. Ele nos salvou. E prosseguindo ainda mais no Novo Testamento, sobre o sacerdócio e reino de Jesus, Atos 2, 33 ao 35, diz assim, Atos 32, do versículo, capítulo 2, versículo 32 ao 35, que diz assim, ao 33, melhor dizendo, Atos 2, 33 ao 35 diz: de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vos agora vedes e ouves, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo debaixo dos teus pés. Em Hebreus capítulo 10, ao versículo 13, Hebreus capítulo 10, versículo 13, diz assim o Senhor: daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo debaixo dos seus pés. Amém, irmãos? Então, essa promessa a qual Davi falou no livro de Salmos, ao escrever o livro de Salmos, ele falou que o Messias viria para reinar e ele iria ser sumo sacerdote, é supremo. Ele não é da linhagem de Levi, mas ele é acima, é um sacerdote supremo. Ele é da linhagem de Melquisedeque. Melquisedeque, já como dizemos no início desta live, né? Ele era rei de Salém e também sacerdote. E vamos também ler, compartilhar com vocês aqui ainda no livro de Salmos, no capítulo 111, que diz: Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas, né? Diz aqui: louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procurando por todos os que nelas tomam prazer. Versículo 3: glórias e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as maravilhas piedosas e misericordioso. Fez lembradas as suas maravilhas. Piedoso e misericordioso é o Senhor, deu mantimento aos que o temem. Lembrar-se-á sempre do seu conserto, mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe herança das nações. As obras das suas mãos
são verdadeiras e juízo, fiéis todos os seus mandamentos, permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conselho para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. Versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Vamos estar explanando esse salmo de número 111 no versículo 10, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Então, como ele está dizendo aqui, né? Que Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas. E no versículo 10, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor, ele é o princípio da sabedoria, porque o Senhor, aquele que teme ao Senhor, ele é sábio. E aquele que teme ao Senhor, ele prospera, né? Então, como diz esse salmo, né? Que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, nesse versículo. Esse salmo de número 111, ele não é identificado com o autor dele aqui é anônimo, mas ele ao escrever, ele diz que o Deus é louvado, o Senhor tem que ser louvado a todo tempo, né? Deus é louvado em todo tempo, Deus é maravilhoso em todo tempo. Aquele que não teme ao Senhor não pode ter sabedoria. Aquele que não teme ao Senhor, ele não tem direção, né? Mas aquele que teme ao Senhor, ele prosperará. Davi temia ao Senhor, Salomão temia ao Senhor e eles prosperaram. No Salmo 100 diz assim: celebrai, no versículo 1, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores. Então, quer dizer que é o louvor que todos nós devemos dar, celebrando com júbilo e sabedoria na presença do Senhor. A mesma forma, esse Salmo de 111, ele diz que o Senhor é louvado, né? Que nós devemos permanecer firme para todo o sempre, né? São feitos em verdadeiros e retidão. Quer dizer que nós devemos permanecer firmes, porque o propósito de Deus é verdadeiro e retidão. Então, esta mensagem fica para você, meu irmão, meu amigo que vai nos ouvir através desta live, através do YouTube, você que vai estar compartilhando conosco desses 2 capítulos de Salmo 110, que fala de Jesus como sumo sacerdote rei e que fala da sabedoria de Deus, do princípio, melhor dizendo, da sabedoria de Deus, porque aquele que teme ao Senhor, ele é sábio. É o princípio, melhor dizendo, da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria que precisamos para as nossas vidas. Então fique com esta palavra, que esta palavra possa reforçar o teu coração, temer ao Senhor e saber que Jesus é sacerdote e rei para todo sempre. Um dia ele voltará para buscar o seu povo, aquele que está firme, aquele que não olha para a direita, não olha para a esquerda, mas olha para o alvo, que é ele. Então fique conosco, fique com esta palavra nesta tarde deste dia 9, fique com esta palavra que Deus tem uma direção para a sua vida. Vamos orar rapidamente pela sua vida. Senhor, abençoa todas estas pessoas que vão ver esta live, que vão ver esta mensagem, que os corações podem ser alcançados. Em nome de Jesus, toma o teu povo que vai nos assistir em tuas mãos, salva vidas para ti, através das redes sociais, através destas lives que estamos fazendo. Em nome de Jesus, nós choramos e agradecemos. Muito obrigado, tchau, amém.